Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal, professor Valdinei aqui. Vamos dar continuidade ao estudo da química orgânica. Hoje vamos falar sobre hibridação, aromáticos e ressonância. Temas bastante importantes para entendermos as características da química orgânica. Lembrando que a aula 1 desse conteúdo está disponível aqui no canal, vou estar deixando aqui no card em cima. Assiste essa aula para você entender os parâmetros iniciais que vai te ajudar a compreender melhor essa aula, certo? Antes de iniciarmos a aula, vocês já sabem, quem não for inscrito, se inscreve no canal, assiste o vídeo até o final. Se você gostar, dá um like para fortalecer e nos incentivar a continuar postando material, ok? Então vamos para a aula. Então vejam só, hibridização ou hibridação trata-se da mesma coisa, são termos equivalentes. Então, para entendermos a hibridação, primeiramente precisamos entender a ideia de orbital. O que seria orbital? Orbital, de forma bem direta, são regiões da eletrosfera de um átomo onde é máxima a probabilidade de se encontrar um elétron, ou a função de onda que o descreve. Uma vez que, pelo princípio da dualidade de onda, o elétron ora pode se comportar como onda, ora como partícula, certo? Então, as regiões da eletrosfera de um átomo, onde tem a maior probabilidade de se encontrar o elétron, é denominada de orbital, certo? De forma didática, meramente didática, representamos os orbitais por meio de caixinhas. Não é que o orbital seja uma caixinha, ele é só representado de forma didática para ficar mais fácil de entender. Onde cada um dos subníveis, lembra que os subníveis lá da distribuição eletrônica são as regiões dentro de cada nível onde fazemos a distribuição dos elétrons. Subnível S, P, D e F, por meio de cálculos da mecânica quântica, cada um deles suporta uma quantidade máxima de elétrons. O subnível S suporta no máximo 2 elétrons, o P no máximo 6, o D no máximo 10 e o F no máximo 14. Cada orbital pode conter no máximo 2 elétrons. Então, se cada orbital pode conter no máximo 2, o subnível S só precisa de um orbital, o P de 3, o D de 5 e o F de 14. Ok? Vamos entender aqui para o carbono. Uma vez que o carbono é o elemento central da química orgânica. Carbono número atômico 6. A sua distribuição eletrônica, seguindo lá o diagrama de energia, diagrama de Pauli, será 1s2, 2s2, 2p2. Certo? Lembrem que na distribuição eletrônica, a camada mais afastada do núcleo do átomo nós chamamos de camada de valência. Então, a camada de valência do átomo do carbono seria essa, 2s2, 2p2. E é a camada de valência que determina o tipo de ligação química que o átomo vai fazer, a sua reatividade, demais características, certo? Então, na camada de valência do átomo de carbono, nós temos o subnível S, com 2 elétrons, e o subnível P com 2 elétrons, certo? Para representarmos os elétrons, ao ser distribuídos nos orbitais, são representados por setas. Setas essas chamadas de spins. E para representarmos dentro de cada orbital vai suportar no máximo 2 elétrons, com spins contrário. A forma correta de preencher os elétrons nos orbitais segue a regra de Rand, certo? Onde a gente vai preenchendo os elétrons, primeiramente em uma única direção. Então, por exemplo, aqui no subnível S, eu coloco um aqui, só que ainda tem outro elétron para colocar, então eu venho e coloco na outra direção, sempre com spins contrários, ok? Então, o subnível P tem 2 elétrons também, o primeiro nessa direção e o segundo nessa outra direção, certo? Aí, existe uma teoria chamada teoria do orbital molecular, que é o que explica de forma mais sistemática, de forma mais precisa, a ligação covalente. E pelo orbital, a teoria do orbital molecular, uma ligação covalente ela só é possível ser realizada em orbitais semi-preenchidos. O que seria o orbital semi-preenchido? Vejam só. O orbital que não tem nenhum spin, nenhum elétron, ele é um orbital vazio. O que tem apenas um é um orbital semi-preenchido. E o que tem 2 são orbitais preenchidos. Então, no caso do carbono, no seu estado normal, ele tem 2 orbitais semi-preenchidos. Então, pela teoria do orbital molecular, o carbono só poderia fazer 2 ligações. Mas nós sabemos que não é assim. Lá pelo primeiro postulado de Kekulé, da tetravalência do carbono, diz que o carbono faz 4 ligações. Mas como que isso ocorre? Vamos entender. No seu estado normal, o carbono só tem dois
orbitais semipreenchidas. Só que o próprio átomo em si, o que acontece? Ele vai pegar um desses elétrons do orbital S, vai ficar excitado e vai se transferir para um orbital vazio do subnível P, ficando com essa configuração aqui de baixo. Então, o estado normal dele tem 2 orbitais semipreenchidos. No estado excitado, ele tem os 4 orbitais semipreenchidos, um orbital S e 3 orbitais P. Com isso, tendo os 4 orbitais semipreenchidos, possibilita a realização das 4 ligações. Então, a hibridização, o que seria o híbrido? Híbrido é a junção. No caso aqui, a junção de orbitais. A junção do orbital S com o orbital P, que vão formar os orbitais híbridos, que vão explicar a tetravalência do carbono, certo? Então, quando na ligação envolve um orbital S e 3 orbitais P, a gente diz que tem uma hibridização do tipo sp3. sp3 porque é um orbital S e 3P. Se envolver apenas um orbital S e 2P, será sp2. Se envolver um S e um P, será a hibridação do tipo sp. Então, a tetravalência do carbono é explicada por meio da hibridação dos orbitais, a junção do orbital S com o orbital P, onde no estado excitado vai ter 4 elétrons desemparelhados aqui, 4 subníveis semi-preenchidos, explicando o porquê do carbono fazer 4 ligações. Ok? Essa hibridização, a gente pode relacionar ela com os tipos de ligações químicas, certo? As ligações covalentes, ela pode ser do tipo uma ligação simples, pode ter ligação dupla ou pode ter ligação tripla. Uma ligação simples é chamada de ligação sigma. O que seria essa ligação sigma? É uma sobreposição frontal de orbitais. Os orbitais atômicos se sobrepõem de forma frontal e é o que nós chamamos de uma ligação sigma. Quando tem uma ligação dupla, vai ter uma ligação que a gente chama de ligação sigma e outra ligação pi. A ligação pi é uma sobreposição lateral de orbitais. Então, de uma forma análoga, a sobreposição frontal é como se eles se amarrassem entre si. É uma ligação bem forte, que é a ligação sigma. Na ligação pi, os orbitais eles se sobrepõem de forma lateral. E é um tipo de interação mais fraca, certo? Então, quando eu tenho uma ligação dupla, eu tenho uma ligação sigma e uma ligação pi. Quando tiver uma ligação tripla, a ligação do meio será uma ligação sigma e a ligação de cima e a de baixo serão 2 ligações pi, certo? E por meio do tipo de ligação, se é uma ligação simples, dupla ou tripla, podemos classificar o carbono por meio da hibridização. Se o carbono só realizar ligações simples, ou seja, todas as ligações que ele fizer for ligação sigma, a gente diz que a hibridização dele é a hibridização do tipo sp3. Tranquilo? Se ele realizar uma ligação dupla, quando ele realiza uma ligação dupla, ele vai ter uma hibridação do tipo sp2. Se ele realizar 2 ligações duplas ou uma ligação tripla e uma simples, a hibridação será do tipo sp. A hibridação para o átomo de carbono é bem simples de classificarmos. Se só faz ligações simples, hibridação do tipo sp3. Se fizer uma dupla e 2 simples, até porque vai ter que fazer 4 ligações pela sua tetravalência, será a hibridação do tipo sp2. Se fizer 2 duplas ou uma tripla e uma simples, será a hibridação do tipo sp. Isso é bem importante, tem várias questões que cobram essa hibridação. Tranquilo? Então, saindo aqui um pouco da hibridação, vamos falar um pouco sobre aromáticos. Lembrando que a hibridação é o que explica a tetravalência do carbono e cada átomo, pelo tipo de ligação que ele faz, ele vai ter uma hibridação ou hibridização, lembrando que são termos equivalentes, diferentes, certo? O que seriam aromáticos? A aromaticidade, quando a gente fala de aromático, lembramos logo de perfumes, de fragrâncias, de aromas, e tem relação sim. Os compostos aromáticos, eles geralmente têm aromas característicos, têm cheiros, têm fragrâncias características, certo? Mas do ponto de vista de uma molécula, como saber se uma molécula, se uma substância ela é aromática ou não? Ela tem uma certa aromaticidade. Tem uma regrazinha que é chamada de regra de Huckel, que essa regra nos diz quando que um composto pode ser classificado como aromático ou não. Na íntegra, a regra de Huckel diz que tem caráter aromático todos os compostos cíclicos, certo? O que seria um composto cíclico? Um composto de cadeia fechada. Nós vimos lá na aula de introdução química orgânica quando é que a cadeia é aberta, quando é que é fechada. Fechada é conhecida como cíclica. De anéis planos, certo? O que seria um anel plano?
Uma cadeia ela é plana quando ela tem carbonos hibridizados ou átomos hibridizados sp2. Quando tiver hibridização do tipo sp2, será uma cadeia plana. Contendo uma regrazinha chamada 4n mais 2 igual a número de elétrons π, sendo n o número inteiro. Não entendi nada, professor. Vamos entender, vamos desbugar aí, como diz o professor Procópio. Bem simples aí. Para ser um composto aromático, primeiro, precisa ter uma cadeia cíclica, certo? Precisa que seja plana, os carbonos hibridados do tipo sp2, e precisa ter 4n mais 2 ser igual ao número de elétrons π. E esse n tem que ser o número inteiro, certo? Primeiro, o que seria um elétron π? O que seria a ideia de um elétron π? Vamos primeiro ver aqui a representação do benzeno. O benzeno é o composto aromático mais comum que tem. É o benzeno. Ele é um ciclo de 6 átomos de carbono, onde eu tenho ligações simples e duplas alternadas. Ou seja, uma ligação simples, uma dupla. Uma simples, uma dupla. Isso nós chamamos de ligações alternadas. Cadeias que têm ligações simples e duplas alternadas, nós chamamos de cadeias conjugadas. Certo? Veja que nessa cadeia ela tem ligações duplas. Todo carbono tem ligação dupla. Então, todo átomo de carbono aqui tem uma ligação dupla. Ele é hibridizado do tipo sp2. Então, é uma molécula plana. Nessa cadeia, a ligação dupla não é que ela esteja exatamente nesse átomo. Eu posso representar por meio dessa forma aqui, que é a representação de linha ou bastão, certo? E aí, essas ligações simples e duplas entre si, elas ficam trocando de lugar entre si, ficam permutando de lugar. Essa ligação dupla pode vir para essa ligação, essa dupla pode vir para de baixo, essa daqui fica igual a esse composto. Então, esse composto ele é exatamente igual a esse. Apenas chega uma troca de lugar. Ligações simples e duplas ficam trocando de lugar entre si. Como elas não têm um local fixo, elas ficam mudando de lugar entre si, o benzeno, esse anel aromático, ele pode ser representado dessa forma. Onde essa bolinha aqui no centro é para representar essa alternância de ligações. Nós chamamos isso de deslocalização de elétrons π. O que seria esses elétrons π? Uma ligação dupla, lembra que um é sigma e a outra é π. A ligação π, por ser uma sobreposição lateral de orbitais, é uma ligação mais frágil, fácil de ser rompida. Os elétrons que constituem uma ligação π, esses elétrons, eles são conhecidos como elétrons π. Veja como é óbvio. Então, eles ficam trocando de lugar entre si. Uma ligação dupla se rompe, forma uma ligação simples. Se rompe uma ligação dupla, forma uma ligação simples. E fica tendo essa alternância de ligações. Esse fenômeno, essa alternância de ligações, é o que a gente conhece como ressonância. Eu vou falar na sequência. Então, veja. O benzeno, todos os átomos de carbono são sp2, são anéis planos. É uma cadeia fechada. E para ser uma cadeia cíclica, a formulazinha 4n mais 2, esse n é o número de elétrons π. E aí tem uma característica importante. Cada ligação dupla, ela tem 2 elétrons. Não esqueça isso. Cada ligação covalente, ela tem 2 elétrons. Uma ligação covalente é realizada pelo compartilhamento de um par de elétrons. Então, numa ligação dupla, eu tenho a ligação sigma e tenho a ligação π. Na ligação π, os 2 elétrons que formam a ligação π são os elétrons π. Então, uma ligação π são 2 elétrons. Então, 2 ligações π são 4. Então, de forma bem simples, o número de elétrons π que uma molécula terá será o dobro da quantidade de ligações. Vamos entender aqui. Para o carbono. Quantas ligações π tem no carbono? 1, 2, 3. Tem no benzeno, perdão. Se o benzeno tem 3 ligações π e cada ligação tem 2 elétrons, o benzeno tem um total de 6 elétrons π. Então, vamos só jogar na formulazinha aqui o número de elétrons π, nesse caso, são 6. Então, na fórmula 4n mais 2 vai ser igual a 6, que é o número de elétrons π. O que eu quero descobrir é o n. Então, aqui chegamos a uma equaçãozinha do primeiro grau, matemáticazinha básica. Vamos isolar aqui o n. O 2 está positivo, passa para o outro lado negativo. Tranquilo, certo? Então, continuando. Subtraindo 6 menos 2, nós vamos encontrar que 4n é igual a 4. O 4 está multiplicando n e passa dividindo. E 4 dividido por 4 deu 1. Então, veja, n deu 1, deu um número inteiro.
Então, atendeu todas as regras, todas as características da regra de Huckel. Primeiro, é uma cadeia fechada. Os átomos são hibridizados do tipo sp2, é uma cadeia plana. E o número, o N, da fórmula 4N mais 2, que é o número de elétrons φ, deu o número inteiro. Então, podemos dizer que o benzeno é um composto aromático. Do ponto de vista dos hidrocarbonetos, a grande maioria dos hidrocarbonetos é fácil identificar se ele é aromático ou não, se ele tiver um benzeno em sua estrutura. Mas não necessariamente ter o benzeno só será aromático se tiver o benzeno. Se tiver pelo menos um desses anéis na cadeia, automaticamente já é aromático. Mas pode ser que não tenha um desse composto e seja aromático da mesma forma. Aqui só para acrescentar, a deslocalização de elétrons π, que eles ficam mudando de lugar, alternando de ligação entre si, é o fenômeno conhecido como ressonância. Então, todo composto aromático ele está em ressonância. Tem a deslocalização dos elétrons π. Quebra uma ligação dupla, se forma na outra ligação, e assim por diante, certo? Então, recapitulando. Para um composto ser aromático, tem que ser cíclico, cadeia fechada. Tem que os átomos estarem hibridizados do tipo sp2 para ser uma cadeia plana. E o número de elétrons π da fórmula 4N mais 2, igual ao número de elétrons π, que é o N, tem que dar um número inteiro. Pode ser o número inteiro, certo? Se for o número inteiro, será uma cadeia aromática, atendendo a regra de Huckel. Tranquilos aí? Vamos dar continuidade. Vamos ver mais alguns exemplos aqui da regra de Huckel para ver essa equivalência. Esse primeiro composto, veja. Primeira coisa que a gente precisa fazer nesse composto, vamos contar o número de elétrons π. Como é que é o seu número de elétrons π? Ora, é só você contar a quantidade de ligações. Quantas ligações duplas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se tem 9 ligações duplas, a quantidade de elétrons π é o dobro da quantidade de ligações duplas. Logo, nós teremos um total de 18 elétrons π. Certo? Continuando aqui, ó, isolando, o 2 está positivo, ele vai passar para o outro lado negativo. Então, 4N será igual a 18 menos 2. 18 menos 2 sabemos que é 16. Isolando N, é só passar o 4 dividindo. N será 16 dividido por 4. E 16 dividido por 4 vai dar 4. Deu o número inteiro. Aprendeu a atender a primeira característica. 4N mais 2 é igual ao número de elétrons π. O N, no caso aqui, deu o número inteiro. Então, beleza. Todos os átomos de carbono têm uma ligação dupla. Então, todos eles estão hibridizados do tipo sp2. Então, são cadeias planas. E é uma molécula cíclica. Então, esse composto, podemos dizer que esse composto é sim um composto aromático. Tranquilo aí. Ah, mas eu queria ver algum composto que não seja para ver qual é a diferença. Então, vamos ver. Ó. Analisa essa molécula aqui. Ó. Primeira característica, é uma cadeia cíclica. Então, por enquanto, beleza, é uma cadeia fechada. Todos os átomos de carbono, veja que cada vértice é um carbono, da forma de linha, tem uma ligação dupla. Então, todos os átomos de carbono estão hibridizados sp2. Segunda característica, beleza. Agora vamos ver a terceira característica. Quantas ligações duplas tem? 2. Se tem 2 ligações duplas, qual o número de elétrons π? 4. Muito bem, 4, que é o dobro. Então, só você jogar na fórmula aqui. Ó. 4N mais 2 igual a 4, que é o número de elétrons π. O 2 vai passar subtraindo, bem tranquilo. 4N vai ser igual a 2. 4 menos 2 é 2. 4 vai passar dividindo. 2 dividido por 4, nós sabemos que é 1 sobre 2, é o meio. Não deu o número inteiro. Então, se não, o N não deu o número inteiro, não é um composto aromático. Mesmo atendendo as outras características, o N não é o número inteiro, não é um composto aromático. Bem tranquilo, né? Essa outra característica, esse outro composto. De cara, a gente já consegue descartar ele pela seguinte situação. Veja o seguinte, eu vou até destacar aqui. Ó. Esse carbono que eu estou circulando, ele só faz ligações simples. Se ele só faz ligação simples, qual que é a hibridação desse carbono? Hibridação do tipo sp3. Então, não é uma cadeia plana, porque tem um carbono de hibridação sp3. Então, todos precisariam estar hibridizados do tipo sp2. Então, nesse caso aqui, por esse simples fato, esse composto ele não é aromático, porque não é plano. Mesmo sendo cíclico, ele já não é plano. Então, mesmo que eu jogasse na formulazinha aí e desse certo o N aqui, precisa atender todas essas características. Então, só com essa característica, por ter um carbono de hibridação do tipo sp3, não é uma cadeia plana, então não é aromático. Então, para ser aromático, tem que ser cíclico, tem que ser plano, e o N da formulazinha destacada aqui tem que ser o número inteiro. Ok?
Então, esses compostos aromáticos, eles têm algumas classificações que podemos dar. Primeiro, podemos classificar em aromáticos mononucleados. Mononucleados, o nome já diz, possuem um único núcleo. Exemplo aqui, o tolueno, estireno, etilbenzeno, certo? Ou podem ser classificados como polinucleados. Poli vem de mais de um, vários núcleos. Exemplo aqui, o naftaleno. O naftaleno é bem comum, ele dá origem à naftalina, aquela bolinhas brancas que colocamos em guarda-roupas, armário, para espantar traças, baratas, demais insetos. Bifenilo. Então, são algumas classificações. Mononucleado, único núcleo. Polinucleado, mais de um núcleo. Os polinucleados, eles possuem mais de um núcleo aromático e podem ser núcleos condensados, como esse exemplo, um núcleo ligado ao outro, ou podem ser núcleos isolados, certo? Núcleos condensados ou núcleos isolados. Então, algumas classificações que podem, porventura, cair em alguma questão. Tranquilos aí? Então, nessa aula foi bem interessante. Falamos inicialmente, entendemos a ideia da hibridização, para entender como que funciona a tetravalência do carbono, os tipos de ligação sigma, que é uma ligação simples. Uma dupla tem uma sigma e uma pi, uma tripla tem a do centro, a do meio que é sigma, e a de cima e a de baixo elas são ligações pi. Lembrando que a separação entre sigma e pi está relacionada à sobreposição de orbitais. Uma sobreposição frontal de orbitais é uma ligação sigma, uma ligação mais forte, e a sobreposição lateral é a ligação pi, são ligações mais fracas. Lembrando que são as ligações pi, onde os elétrons que compõem essa ligação, chamados de elétrons pi, que participam do processo de ressonância lá nos aromáticos. A deslocalização dos elétrons pi é o que determina se um composto ele é aromático ou não. Tranquilo? Então, todo composto aromático ele está em ressonância, ele atende à regra de Huckel, certo? São cadeias cíclicas, cadeias planas, e que o N lá da regrazinha lá tem que dar um número inteiro. Então, espero que vocês tenham entendido. E era isso. Então, galera, agradeço a participação de vocês. Postem dúvidas, sugestões nos comentários, certo? E antes de ir embora, vocês já sabem. Valeu!